Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos analisar em detalhes um fundo imobiliário. O que eu preciso analisar para comprar o melhor fundo imobiliário possível? Por que em alguns momentos a gente tem no mercado um fundo imobiliário que está pagando um dividendo muito alto, mas mesmo assim ele está muito barato? Quando a gente compara ele inclusive com outros fundos imobiliários do mesmo tipo, a gente vê que ele está muito mais descontado, mas está pagando muito dividendo. Por que esse tipo de coisa acontece? E principalmente, qual que é o melhor momento para eu comprar um fundo imobiliário e qual tipo de fundo imobiliário eu devo comprar para ter uma boa rentabilidade? Tudo isso a gente vai ver aqui agora nesse vídeo. Vamos lá? Mas antes de começar a nossa análise, eu preciso te falar uma coisa. Se você está aprendendo sobre fundo imobiliário agora, se você ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto, eu te recomendo assistir uma aula que eu fiz, onde eu te ensino do zero o que é fundo imobiliário, quais são os tipos de fundo imobiliário, e você vai precisar de ter esses conceitos aí na cabeça agora para entender essa análise um pouco mais avançada que a gente vai fazer aqui agora sobre fundos imobiliários. Então pausa o vídeo aqui, assiste o vídeo que está aparecendo aqui no card ou no primeiro comentário fixado e depois continua aqui na aula comigo, beleza? Vamos lá então. Bom, a maioria das pessoas que vai te falar sobre fundo imobiliário vai te falar sobre dois indicadores basicamente. O dividend yield, que é quanto você recebe ali por mês ou por ano com esse fundo imobiliário, e vai te falar sobre o PVP, que é basicamente a taxa de desconto para você comprar esse fundo imobiliário. São indicadores importantes, a gente vai ver eles aqui nesse vídeo também, mas tem muita coisa que é muito mais importante do que isso, que ninguém te fala, mas que você precisa saber para você comprar um bom fundo imobiliário, tá? Então vou abrir aqui com vocês o site do Status Invest, já falei sobre ele no outro vídeo. Eu vou procurar aqui sobre FIIs, né, que são os fundos imobiliários, e vou em busca avançada para a gente selecionar e fazer uma análise em tipos de fundos imobiliários específicos. Eu vou selecionar aqui nos segmentos os fundos imobiliários de lajes corporativas. Se você não lembra, eu já falei sobre lajes corporativas no outro vídeo, mas é basicamente um fundo de tijolo que investe em escritório, tá? Então, é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, beleza? Então, eu vou selecionar aqui todos os tipos de fundos imobiliários de tijolo de lajes corporativas para a gente fazer essa análise. E aqui, a princípio, o site vai te mostrar os fundos imobiliários em ordem alfabética pelo nome dele, tá? O ticker. Mas eu vou selecionar aqui agora pelo patrimônio. Por quê? Porque eu quero saber quais são os fundos imobiliários que têm o maior patrimônio. E aí eu vou fazer essa análise nos fundos imobiliários aqui, vou selecionar dois fundos imobiliários que têm um patrimônio muito alto. A gente vai selecionar os dois fundos imobiliários que têm o maior patrimônio dentro da Bolsa de Valores do Brasil em lajes corporativas. E aí também preciso falar com vocês que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Isso que eu vou analisar com vocês é para fins didáticos. Por isso até que eu estou pegando os dois fundos imobiliários com maior patrimônio, justamente para mostrar para vocês que é para fins didáticos, tá? Então aqui eu tenho o PVBI11 e o BRCR11 e a gente já começa a ver aqui alguns indicadores deles, né? O primeiro dado aqui é o DY, que é o Dividend Yield. E a gente tem aqui o PVBI11 com 8,35 e o BRCR11 com 14,72. A gente já falou sobre isso. Vamos combinar que é uma diferença bem grande, mais ou menos aqui 6% ao ano. Então, isso já é um ponto para a gente começar a ligar um alerta. Por que está com essa diferença tão grande? E o segundo ponto é o PVP. E aqui, olha que situação, no mínimo, intrigante, né? A gente tem o PVP do PVBI11 com 0,74 e o do BRCR11 com 0,46, ou seja, era para ser o contrário. Se eu tenho um fundo imobiliário que me paga muito por mês, por que ele está tão descontado em relação a um outro fundo imobiliário? E aí, só para a gente entender o que é esse desconto, Matheus, o que você está falando aí de PVP? Não estou entendendo nada, não está muito claro para mim isso. Só para você entender então. O Dividend Yield, aqui que está como DY, é o mais fácil de ser entendido. Se eu tenho um fundo imobiliário que está me pagando um Dividend Yield de 10% ao ano e eu investi nele em R$1.000, então eu vou receber quanto? R$100 por ano, né? Eu vou receber isso ao longo dos meses desse ano. E o PVP? O que é isso? P significa aqui preço e VP, valor patrimonial. Então é uma divisão, eu vou dividir o preço pelo valor patrimonial. E o que é o preço, Matheus? É quanto o mercado está disposto a pagar por esse fundo imobiliário hoje, na negociação na Bolsa de Valores. Então se eu tenho um fundo imobiliário aqui, igual o BRCR11 sendo negociado a 40,29, significa que o mercado está disposto a pagar esse valor por ele. Só que aí a gente tem que pensar que um fundo imobiliário é constituído, nesse caso aqui, de imóveis, né? Então esses imóveis eles também têm um valor patrimonial, ou seja, se for feita uma análise sem levar em consideração só o mercado, o preço que está sendo disposto ali todos os dias. Qual que é o valor patrimonial desses imóveis? Quanto que eles valem? Se eu for pegar, por exemplo, um prédio do fundo imobiliário aqui que a gente está analisando, quanto que vale esse prédio? Então é isso que é o valor patrimonial. Então se eu pegar o preço e dividir pelo valor patrimonial, eu vou ter aqui o desconto desse fundo imobiliário. Então, por exemplo, o PVBI11 está com PVP de 0,74. Significa que esse é o resultado do preço dividido pelo valor patrimonial. Então esse 0,74 significa que ele está
estar com desconto aqui de 26% do valor patrimonial dele, tá? É mais ou menos eu pegar aqui 100 menos 74. E o BRCR11 está com desconto aqui de 54%, um desconto de mais de 50% do valor patrimonial dele. Tá claro isso para vocês? É interessante a gente sempre fazer analogias de um imóvel físico normal que a gente está acostumado com fundo imobiliário. Quando você compra a sua casa aí, por exemplo, você sabe quanto que a sua casa vale todos os dias? Você comprou ela, por exemplo, por 100 mil reais, por 200 mil reais que seja. Beleza. E aí, amanhã, quanto que ela vale? Você não sabe. Depois de amanhã, semana que vem, você não sabe. Ela vai oscilar ao longo do tempo, mas você também não está muito disposto a saber quanto que ela vale todo dia. Só que nos fundos imobiliários é diferente. A gente tem esse valor todos os dias. Então é por isso que a gente fala de desconto, porque em alguns momentos esse fundo imobiliário pode estar valendo muito menos do que o valor patrimonial dele. Beleza? Mas vamos entender por que ele está valendo menos, vamos entender essas diferenças aqui agora. Olha, então abrindo aqui o PVBI11, a gente já tem várias informações que a gente já conversou no outro vídeo aqui também, sobre o próprio dividend yield, sobre a valorização dele nos últimos 12 meses, valor atual, o mínimo e o máximo valor nas últimas semanas, a gente tem todos esses dados aqui, tem o PVP que a gente começou a falar, tem, olha, o valor patrimonial por cota, é desse valor patrimonial aqui que a gente tira o PVP, tem vários dados interessantes aqui sobre quanto que ele está pagando de dividendo ao longo do ano de 2024, ao longo do ano de 2025. É interessante você fazer uma análise geral nisso depois, mas eu já quero entrar com vocês aqui em alguns pontos interessantes para a gente começar a fazer a nossa análise. Primeira coisa, lajes corporativas, a gente já tem essa informação aqui também. E quando a gente desce aqui, a gente tem alguns dados contábeis, a gente tem aqui alguns dados financeiros desse fundo imobiliário, patrimônio líquido, o resultado dele, mas eu gosto de beber a água da fonte, tá? Ou seja, vamos abrir o relatório gerencial desse fundo para a gente entender o que tem por trás desse fundo. E para achar esse relatório gerencial é bem fácil, fica escrito aqui relatório gerencial, tem outros dados aqui que você pode abrir também, mas vou abrir o relatório gerencial para a gente começar a fazer essa análise. Primeira coisa que a gente vê aqui, olha, o nome do fundo, quem está fazendo a gestão, que é a Pátria, que é uma gestora muito boa, muito famosa. A gente tem aqui alguns dados que a gente vai analisar depois, o código de negociação, a quantidade de cotas emitidas, a taxa de administração, lembra que a gente comentou sobre isso? Se eu tenho aqui um gestor fazendo a gestão desse fundo, é lógico que a gente vai pagar uma taxa, e a gente consegue ver também aqui qual taxa, qual que é o objetivo do fundo, mas isso tudo são dados que são importantes, a gente precisa se ater ao fundamento de um fundo imobiliário. Qual que é o fundamento de um fundo imobiliário? É imóveis, né? Então vamos procurar quais são os imóveis que esses fundos imobiliários têm. Quando a gente começa a descer, a gente vai chegar aqui, opa, carteira de ativos. Então, quais são os imóveis que eu tenho dentro desse fundo imobiliário? E aqui a gente tem 7 imóveis nesse fundo imobiliário. A gente tem aqui, por exemplo, o FL 440, o Pactal, o ECJ e assim por diante, a gente pode ver os imóveis que ele tem. E aí, o que é importante a gente analisar aqui? Olha, o percentual que o fundo tem dentro desses imóveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o fundo tem 100% de 2 imóveis e tem um percentual um pouco menor dos outros imóveis. A gente consegue fazer essa análise aqui. Quantas pessoas estão alugando esses imóveis? Qual que é aqui o tamanho desses imóveis? A área bruta locável. A gente tem o percentual que o fundo tem dessa área bruta locável. A gente tem aqui, por exemplo, a vacância física. O que é vacância, Matheus? Vamos entender isso aqui porque é importante a gente analisar esse dado também do que é vacância. Vacância é basicamente o percentual que eu tenho de um prédio ou de um fundo imobiliário como um todo que não está sendo alugado. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho um fundo imobiliário que ele tem ali 1.000 metros quadrados para serem alugados e eu tenho uma vacância de 20%, significa que 200 metros quadrados desse fundo imobiliário não está sendo alugado. Então isso é vacância física. E aí a gente vai ver aqui também nesse relatório uma outra vacância, a vacância financeira. O que é vacância financeira, Matheus? Vacância financeira é um pouco diferente, mas também é bem fácil de ser entendida. Vamos pensar que esses 200 metros que não estão sendo alugados, eles têm um valor financeiro maior, ou seja, o aluguel desses 200 metros são maiores. Então aqui nesse caso a vacância financeira vai ser maior. Por quê? Porque eu teria como receber mais desses 200 metros. Então é por isso que eu tenho uma vacância financeira maior. E também a situação oposta acontece. Se esses 200 metros tivessem um valor financeiro menor, eu teria uma vacância financeira menor. Então esses são dados importantes. A gente tem aqui o prazo remanescente, a gente tem aqui o percentual da receita. Eu tenho aqui que 32% do fundo vem de um ativo, o FL 4.440. E eu tenho aqui 26% de outro, 13%, 12%, 8%, 7%, 2%.
até completar a carteira. O que a gente começa a aprender com isso aqui? Que esse fundo imobiliário, ele tem 7 prédios, ele tem 39 locatários e ele tem aqui um percentual grande da receita diversificado. E embora eu tenha aqui alguns imóveis com vacância, tá? A gente tem uma vacância total no final de 15,4%. A gente pode até analisar se essa vacância tá alta, tá baixa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como analisar isso. Mas antes a gente precisa pensar o seguinte, qual que é o ponto positivo aqui? Esse fundo imobiliário, ele tá bem o quê? Diversificado, porque eu tenho 39 pessoas alugando em 7 prédios diferentes e eu consigo ter aqui uma receita diferente para cada local. Vamos imaginar que esse fundo imobiliário tivesse somente esse último prédio aqui, ó, que é o prédio que está com uma vacância de 84,7%. Seria um ponto positivo? Não, por quê? A receita dele já estaria completamente comprometida. Então é por isso que a gente fala que quando o fundo imobiliário ele é monoativo, ou seja, ele só tem um ativo, ele é um pouco mais arriscado, ele é um pouco mais perigoso. Então é por isso que a gente tenta pegar fundos imobiliários que tem o quê? Mais ativos, tá? E quando a gente continua a analisar aqui, agora a gente tem a localização desses imóveis, Matheus. E é isso que é o ponto importante, que normalmente ninguém te mostra, tá? Onde esses imóveis estão localizados? Aqui todos esses imóveis estão localizados na cidade de São Paulo. São Paulo hoje, quando a gente fala sobre escritórios, é o melhor local possível. E dentro de São Paulo, a gente também tem várias e várias classificações para saber ali dentro de São Paulo qual que é o melhor lugar. E a gente não precisa saber isso de cor, tá? Tem site que te mostra quais são os lugares que são mais valorizados. Para quem conhece São Paulo, a gente começa a olhar aqui que tem, olha, imóveis que estão perto aqui da Faria Lima, que está perto aqui, por exemplo, da Avenida da JK, que está perto ali do Itaim Bibi, são imóveis que são bem valorizados. Mas eu vou te mostrar aqui, vou colocar na descrição também, você pode até jogar no Google que você vai achar relatórios específicos te mostrando como que funciona a localização lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e assim por diante. Então sim, esse relatório tem muitas informações, depois você analisa para ver o que é mais importante, mas eu já vou pular aqui para o preço por cada região de São Paulo, que a gente consegue ver aqui. Então a gente vê, por exemplo, que na Faria Lima a gente tem um preço alto, no Itaim aqui a gente tem um preço alto, na JK a gente tem um preço alto, que é basicamente onde esses imóveis estão ali. Tem um imóvel que está um pouquinho mais longe, mas também não está muito longe, está bem próximo dessa região, onde o preço de aluguel é muito alto. E a gente tem também aqui, olha, qual que é a taxa de vacância dessas regiões? A gente consegue analisar isso. Quanto mais a gente vai descendo aqui no mapa, olha, quando a gente vai descendo aqui no mapa, a gente vai tendo um preço um pouco menor. E é lógico, quando a gente sai de São Paulo, esse preço vai caindo um pouco mais. Então, esse tipo de análise a gente precisa fazer para a gente entender e ver aqui que dentro desse fundo imobiliário do PVBI 11, os imóveis deles estão muito bem localizados, ou seja, eles estão nas melhores localizações do país. Isso é um ponto importante. E depois disso a gente tem vários outros dados, né? Olha aqui, qual que é a locação por segmento, né? É uma instituição financeira, é uma empresa de saúde, o que está alugando? Eu tenho aqui, inclusive, quais são os inquilinos desses imóveis que a gente conversou. Eu tenho a natureza do contrato, a locação do indexador que depois vai fazer a correção desses contratos, tem os meses de reajustes, tudo isso eu tenho aqui para poder analisar esse fundo imobiliário. Lembra que eu falei sobre o histórico de vacância? A gente tem aqui o histórico de vacância e ele me fala sobre a vacância financeira e a vacância física. Então a gente tem, por exemplo, que a vacância financeira subiu um pouquinho ao longo dos últimos meses. A gente consegue analisar vários dados. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês um dado específico que é muito importante. Se a gente for analisar esse relatório todo, a gente vai ficar horas aqui. Então quero focar com vocês nos pontos mais importantes. Receita imobiliária do fundo por cota. Vamos entender isso daqui. Vocês concordam comigo que não adianta um fundo imobiliário me distribuir R$1 todo mês, por exemplo, de dividend yield, se ele na verdade está gerando só 50 centavos de lucro? Por quê? De onde que ele está tirando esse valor? Está tirando esse valor do caixa dele? Uma hora isso vai acabar. Ele fez uma venda de um imóvel e por isso que ele está me distribuindo esse valor. A gente precisa entender isso. Não adianta a gente ir lá no Status Invest e procurar quais são os fundos imobiliários que pagam mais dividendos. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha um fundo imobiliário que esteja pagando muito dividendo por uma situação atípica, tá? E aí a pessoa vai lá e compra esse fundo imobiliário, ela vai lá e recebe alguns meses, pouquíssimos meses com um valor muito alto e depois esse valor cai. Então é por isso que é importante entender isso. E quando a gente olha nesse fundo aqui, olha, ele explica, olha, a minha receita potencial total, ou seja, se eu tivesse todo mundo alugado, sem levar em consideração a vacância, era aqui 68 centavos. Mas como eu estou perdendo um pouquinho de vacância, então olha aqui, 11 centavos. Então se esse fundo imobiliário melhorar a vacância, ele vai ter uma receita potencial de 68 centavos. A gente tem aqui o que teve de desconto e teve aqui agora a receita imobiliária, que foi 56 centavos. Foi de fato o que ele gerou, já levando em consideração a vacância. Aí a gente tem as despesas imobiliárias, as despesas operacionais e no final, depois disso tudo, ele pagou
55 centavos. Só que se a gente for pensar aqui, na verdade ele gerou 49 centavos e ele pagou 55. Por quê? Porque ele pegou aqui 6 centavos de uma coisa que a gente chama de reserva de lucro. O que é isso, Matheus? Vamos pensar o seguinte: o fundo imobiliário ele tenta ter uma previsibilidade ao longo do tempo, ou seja, eu quero oferecer para os meus cotistas um valor fixo de dividendo todo mês. Mas é claro que a receita ela nem sempre vai ser fixa, ela vai mudar ao longo do tempo. Então o fundo imobiliário ele fala assim, olha, eu vou pagar 50 centavos, mas aí em alguns momentos eu vou ter um lucro de 55, em alguns momentos eu vou ter um lucro de 45. Então eu vou fazer aqui uma reserva para quando o lucro for menor, eu começar a pegar essa reserva de lucro e distribuir, para ter um rendimento aqui certinho, né? Um rendimento que todo mundo gosta, previsível de eu receber ele todo mês aquele valor. Então é isso que esse fundo imobiliário fez, tá? Ele pegando essa reserva de lucro e tá pagando. Se a gente for detalhar isso aqui, a gente vai ter mais e mais informações, mas para vocês entenderem de maneira sucinta, foi isso que esse fundo imobiliário fez. Legal, né? Tranquilo, deu para entender. Agora vamos analisar o BRCR11 para a gente fazer essa comparação e tentar entender por que a diferença de preço é tão grande. Então aqui no BRCR11, várias e várias informações para vocês analisarem, para vocês brincarem aí depois. E eu vou chegar aqui também no relatório gerencial. Então chegando no relatório gerencial, eu tenho aqui algumas informações importantes, que o gestor vai falar sobre o fundo, quanto que ele pagou aqui de dividendo por cota, que foi 0,48, que deu aqui um dividend yield anual de 14,6, ele vai falando sobre as estratégias, ele fala sobre os imóveis, sobre as vacâncias, sobre as regiões específicas do fundo imobiliário, tudo isso. Mas vamos lá então, vamos entrar em quais são os imóveis que tem dentro desse fundo, porque isso a gente precisa saber. A gente está falando de quê? Fundo imobiliário, então vamos ver imóvel. E olha que interessante, a gente tem aqui 9 imóveis, só que agora esses imóveis não estão só em São Paulo. A gente tem 4 imóveis em São Paulo e a gente tem 5 imóveis no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei que São Paulo é a melhor região possível para ter escritório de lajes corporativas? Pois é, então aqui já tem um ponto a favor ali do PVBI 11. Só que quando a gente olha até a localização deles aqui dentro de São Paulo, a gente tem aqui que até a região desses fundos imobiliários dentro de São Paulo não é a melhor possível. A gente tem aqui um imóvel um pouco lá em Pinheiro já, alguns imóveis aqui um pouco mais embaixo, e aqui nessa região aqui, perto da Faria Lima, Itaim Bibi, a gente nem tem imóveis, tá? A região é ruim, Matheus? Não é ruim. São regiões excelentes para poder ter lajes corporativas, só que não é a melhor região possível. A gente viu isso lá naquele relatório onde a gente vê o valor. Beleza? E aqui a gente tem o percentual de vacância de cada tipo de prédio. E a gente consegue ver isso aqui também dentro da própria tabela, tá? Vocês vão ver que cada relatório tem uma dinâmica diferente, porque não é padrão. Cada gestora faz de um jeito. Mas tem várias informações interessantes aqui sobre esses ativos. Inclusive, tem um ponto interessante aqui, que é o tipo de imóvel. Eu não falei isso no outro fundo imobiliário, mas lá também tinha essa informação. São os tipos de imóveis. Então aqui a gente tem, por exemplo, vários imóveis AAA, ou seja, o melhor do melhor que a gente tem, é o melhor tipo de construção possível dos imóveis. E a gente tem aqui, por exemplo, só um tipo de imóvel B. E aqui a regra é clara, tá? Quanto mais a gente vai descendo no alfabeto, pior é o tipo de imóvel, e quanto mais A ele tiver, melhor. Mas aqui são bons imóveis, e lá também a gente tinha bons imóveis. Isso é mais ou menos padrão. Aqui a diferença é que a gente também vai ter imóveis no Rio de Janeiro, tá? Onde a área de locação é menor. A gente tem aqui, inclusive, o portfólio desses imóveis, mostrando aqui o percentual de receita em cada lugar, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mesmo assim, em São Paulo é muito maior, mesmo tendo menos prédios, tá? Mas aí a gente também precisa levar em consideração aqui o potencial de receita, tudo aquilo que a gente falou, a gente analisa aqui nesse tipo de fundo imobiliário também, e vocês vão precisar de fazer essa análise para cada fundo imobiliário que vocês forem comprar. Pelo menos deveria fazer isso, tá? Não é só analisar um indicador ou outro e colocar o dinheiro, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Mas aqui, Matheus, olha, esse fundo imobiliário está pagando 0,48 centavos, pagou 50 centavos alguns meses atrás. Vamos procurar aqui quanto que ele está gerando de lucro? Você pode procurar, mas você não vai achar, tá? Então aqui a gente já começa a ter um certo problema. Por quê? Porque a gente começa a ter informações aqui que não estão casando tanto. Eu não consigo saber aqui nesse fundo imobiliário qual que é o lucro que ele teve, para eu poder entender por cota se ele está pagando esse valor de receita imobiliária ou se ele está pagando esse valor de alguma outra coisa. Eu não consigo ver aqui. Quando a gente abre o site do fundo imobiliário, a gente até consegue ter aqui algumas informações um pouco melhores, tá? Principalmente quando a gente vai em resultados. A gente já começa a ver que a análise começa a ficar um pouco mais complicada. Mas quando a gente analisa aqui, por exemplo, os resultados do terceiro trimestre de 2024, está até um pouco longe, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que nesse trimestre, o valor que ele teve de lucro, na verdade, foi 1,01 por cota. E nesse período ele estava distribuindo 50 centavos. Se a gente for fazer uma divisão rápida aqui, vai dar mais ou menos 34 centavos. Mas por que ele distribuiu 50 centavos então, Matheus? Foi uma reserva de lucro? Se a gente pesquisar aqui dentro do resultado
ou dentro da planilha de fundamentos do fundo, a gente não consegue encontrar claramente essa informação. Então são informações que a gente precisava de ter, mas a gente não tem aqui dentro desse fundo imobiliário. Então o que a gente começa a perceber aqui? Esse desconto todo que a gente tem de um fundo imobiliário para outro fundo imobiliário, ele existe. Por quê? Porque a gente tem aqui uma simetria de informações. No PVBI 11 a gente tem ali detalhadamente o que está acontecendo e de maneira bem simples a gente consegue analisar e ver se o fundo está dando lucro e quanto que ele está distribuindo disso. Agora, já dentro do BRCR 11, essa informação está um pouco mais difícil de ser encontrada. Especificamente, essa informação a gente nem encontra. A gente consegue ver aqui dentro do balanço que o fundo, por exemplo, está melhorando o portfólio deles. Estou falando do BRCR 11, tá? Que ele está comprando prédios melhores e está vendendo os ruins. Isso tudo o fundo está fazendo. Outra coisa que a gente consegue ver de diferença entre um fundo imobiliário e o outro é que o PVBI 11 não está alavancado. E o BRCR 11 está alavancado. Matheus, o que é isso? Alavancagem de um fundo imobiliário. Um fundo alavancado é quando ele está pagando por um imóvel que ele acabou de comprar e ele já está recebendo aluguéis desses imóveis. E às vezes ele tem um tempo grande para poder pagar aquela dívida, ele pode pegar o dinheiro que ele tem para pagar aquilo, deixar investido e gerar dividendo ali para os cotistas e ao mesmo tempo já receber os aluguéis desses fundos imobiliários. Então é por isso que a alavancagem, em alguns momentos, deixa um fundo imobiliário com um rendimento muito melhor. Então esse tipo de análise a gente consegue fazer. Então, Matheus, a conclusão é o seguinte: PVBI 11 bom, BRCR 11 ruim? Essa é a conclusão? Não, tá? Por exemplo, o BRCR 11 é um fundo muito bom, é gerido pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina, tem ali um patrimônio muito alto também, de 2,3 bi, ele tem ali uma quantidade de cotistas muito alta, embora tenha caído ao longo do tempo, com mais de 120 mil cotistas, tem uma liquidez diária, ou seja, movimenta muito dinheiro na bolsa, valor superior a 1,5 milhões por dia, é um fundo imobiliário legal, é um fundo imobiliário bom, mas é um fundo imobiliário que não tem uma clareza de informações como o PVBI 11, só que tem um desconto embutido nisso. E aí, quando a gente pensa sobre isso, é interessante a gente começar a unir o que a gente vai aprendendo em vários lugares, né? Olha, embora o PVBI 11 ele tenha aqui um relatório bem legal, ele esteja bem mais organizado, ele está pagando menos de 9% ao ano. A Selic está 14,25%. Mesmo se eu tirar ali o imposto de renda da Selic, ainda vai ficar bem mais alto eu investir o meu dinheiro em renda fixa do que investir no PVBI 11 nesse momento. Então, para justificar uma compra do PVBI 11, mesmo ele estando muito bem organizado, eu teria que ter dois cenários. O primeiro, uma Selic caindo muito, então eu teria que ter esse cenário, e uma valorização de cotas aqui do PVBI 11 para poder justificar, porque senão é muito melhor deixar meu dinheiro na renda fixa, tá? Essa é a conta que a gente precisa fazer. Já o BRCR 11 está pagando mais do que a Selic, então isso são pontos que a gente precisa considerar. E aí, Matheus, o que compensa eu fazer? Compensa eu comprar o BRCR 11 e assumir esse risco? Porque eu gosto de pensar o seguinte: no mercado, tudo que a gente for comprar, desde renda fixa até criptomoedas, a gente sempre vai ter essa dinâmica. Quanto mais arriscado eu tenho alguma coisa, mais eu tenho um potencial de retorno. Quanto mais tranquilo é aquele investimento, menor vai ser o meu potencial de retorno. Então a gente precisa calibrar isso com algum tipo de estratégia. Você pode até comprar um fundo imobiliário assim para você ganhar os dividendos dele ao longo do tempo ou para tentar ganhar um pouco de valorização, mas você tem que ter ciência dessas informações. Sabe por quê? Tem muita gente que vai lá e compra, vou comprar o BRCR 11 aqui agora, tá pagando 14,72% e esquece. E aí um dia o BRCR 11 vai lá e fala assim: olha, agora eu vou começar a pagar 30 centavos por cota. E aí? Sabe o que vai acontecer com esse fundo? Ele vai despencar. Se a gente for pensar, ele está pagando 50, 48, 45 centavos. Ainda está dentro da margem, tá? O fundo fala que vai pagar entre 42 e 50. Mas e se isso cair? O fundo imobiliário vai despencar. E se você não tiver ciência desse tipo de análise, você vai se frustrar, beleza? E aqui agora tem outros pontos interessantes para a gente continuar a nossa análise. Pontos esses que vão se aplicar a outros fundos imobiliários também. Então preciso da sua atenção ainda mais um pouco nesse vídeo, tá? Vocês perceberam aqui que a desvalorização desse fundo está muito alta, 22. E quando a gente olha também o PVBI 11, a gente também tem uma desvalorização muito alta. Olha, o PVBI 11 aqui também está com 17,30 nos últimos 12 meses. Quando a gente olha, por exemplo, para outros fundos, vou olhar aqui, por exemplo, o MXRF11, que é um fundo ali que tem muito papel, ele está com uma desvalorização de 3,37. Então vocês percebem aqui que tem uma diferença de desvalorização desse tipo de fundo imobiliário. E aqui é por isso que eu falei com vocês que é importante saber quais tipos de fundos imobiliários existem e qual que é a hora certa de comprar cada tipo de fundo imobiliário. Olha aqui comigo uma coisa. Qual que é o cenário que a gente teve recentemente? Alta da taxa Selic, alta da taxa de juros. Está em 14,25% ao ano atualmente. O que isso faz com qualquer tipo de investimento? Primeiro,
que afeta todos os fundos imobiliários? Todo mundo começa a migrar ali para a renda fixa para receber esse 14,25%, porque é muito melhor, não tem oscilação diária, a gente tem ali uma certa segurança na renda fixa, a depender de qual renda fixa que você está escolhendo, e a partir disso a gente vai ter um rendimento muito legal sem ter risco. E as pessoas começam a sair dos fundos imobiliários. Como isso acontece, o valor das cotas caem, né? Então é por isso que as cotas ficam desvalorizadas ao longo do tempo. Mas por que, Matheus, que com os fundos de tijolo, de laje corporativa, por exemplo, a queda é maior do que um fundo, por exemplo, de papel? Lembra que eu falei com vocês que um fundo de papel ele tem vários ativos de renda fixa? Olha, por exemplo, o do VGHF11. Vou mostrar aqui para vocês verem o que o VGHF11 tem na carteira. Ele tem aqui vários ativos de renda fixa, por exemplo, indexados a CDI, IPCA, mais um valor, tá? Olha aqui, a gente tem IPCA mais 11, a gente tem aqui CDI, por exemplo, mais 4, a gente tem várias e várias informações aqui, IPCA mais 12, olha que rendimento alto que a gente tem desse tipo de fundo imobiliário que tem na carteira papel e outros ativos também. Então, quando a gente está trabalhando com fundo imobiliário que ele tem ativos de renda fixa, ele acaba se mantendo ali com uma valorização mesmo quando o CDI sobe. Agora, quando a gente está falando de imóveis, no caso aqui das lajes corporativas, a gente está falando somente de imóveis físicos, a gente não tem essa mesma dinâmica. A gente pode ter, por exemplo, um reajuste de aluguel que só vai acontecer daqui a um ano. E principalmente, a gente tem um fator que influencia muito aqui. Quem que está alugando esses fundos imobiliários, Matheus? São empresas. E essas empresas, elas podem ter dificuldade financeira. E aí o que a gente tem? Vacância, que é o que a gente já conversou. A gente pode ter também o quê? Inadimplência. Ou seja, a pessoa está lá, ela está consumindo o local, ela está alugando o local, mas ela não está pagando o valor, porque ela está com um problema financeiro. E toda vez que eu tenho uma Selic alta, as empresas normalmente têm problema para pagar as dívidas delas, porque as dívidas normalmente estão indexadas ali a Selic, pode estar indexada ao dólar, que também subiu muito. Então, a condição financeira do país, principalmente quando a gente pensa na taxa de juros, influencia o rendimento, influencia o desempenho de um fundo imobiliário, principalmente quando esse fundo imobiliário ali é de imóveis, principalmente quando é de laje corporativa, tá? Então é por isso que a gente consegue ver essa diferenciação aqui de preço muito grande. E qual que é o raciocínio que a gente tem que ter por trás? Olha, se num cenário de alta de Selic, eu vou ter os fundos imobiliários de lajes corporativas tendo um desempenho ruim, será que se a Selic começar a cair, os fundos imobiliários de laje corporativa vai ter um desempenho melhor? Isso é uma análise que a gente precisa fazer. Será que as empresas vão começar a demandar mais escritórios? Recentemente aqui nos lajes corporativos específicos a gente teve o problema da pandemia, que todo mundo começou a ir para casa, então deixou esses imóveis lá parados. Será que o pessoal está voltando agora para esses imóveis? Então esse é o tipo de análise que a gente precisa fazer. Precisamos olhar indicadores? Sim, precisamos, mas também precisamos entender a dinâmica do fundo, precisamos entender o momento do país para que a gente possa comprar um fundo imobiliário bom, tá? Não é só sair comprando qualquer tipo de fundo imobiliário que a gente vê lá que está pagando mais dividendos, porque senão a gente vai ter o quê? Problemas. Então assim, é tudo conectado, tá? E eu acho isso fantástico, para falar a verdade. Agora, para a gente resumir tudo, e aí é o ponto mais importante do vídeo. Se você está aqui até agora, continua, porque agora eu vou resumir tudo que a gente falou em 1 minuto. O que você vai fazer? Vai lá no Status Invest, vai em uma busca avançada, vem aqui em liquidez diária e coloca pelo menos 500 mil para você conseguir filtrar aqui os fundos imobiliários que tem mais negociação na bolsa. E aí você pode filtrar aqui, por exemplo, patrimônio, pega um fundo imobiliário específico, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o XPML11. Analisa esse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário de quê? Olha, é um fundo imobiliário aqui que está trabalhando com shoppings. Qual que é a dinâmica de um fundo imobiliário de shopping? Vem aqui nos relatórios gerenciais, baixa esse relatório gerencial, vê o que esse fundo imobiliário tem dentro da carteira, vê se esse fundo imobiliário tem condições de te pagar o dividendo que ele está anunciando ali todos os meses, ou seja, ele está dando lucro com as receitas imobiliárias recorrentes todo mês para me pagar isso, e depois você tenta encontrar ali os fundos imobiliários que têm o maior desconto. Se você conseguir unir isso, fundos imobiliários comprados no momento correto, quando a gente pensa ali na dinâmica do mercado, o que vai acontecer ao longo do tempo? Se você conseguir verificar os fundos imobiliários que têm condição financeira de te pagar aquilo que eles estão prometendo, e ainda assim você conseguir comprar um fundo imobiliário com desconto muito bom, aí, meu amigo, você vai conseguir sim ter um resultado muito interessante com esse fundo imobiliário. Beleza? Eu sei que são muitas informações, tá? Eu sei que analisar um relatório gerencial, para quem nunca pegou, não é tão fácil na primeira vez. Quando eu analisei pela primeira vez não foi fácil, eu tive que olhar e analisar até começar a entender. Até quando a gente pega agora e a gente não tem todas as informações, até a gente entender o que está acontecendo,
demora um tempo, mas é só assim que a gente consegue, de fato, fazer uma boa gestão do nosso dinheiro, tá? Eu gosto de pensar o seguinte: quem que está preocupado com a valorização do seu dinheiro? É você. Tá? Não é quem está te vendendo um curso, não é quem está te fazendo um vídeo te mostrando quanto recebe por mês de dividendos, de um fundo imobiliário ali que todo mundo conhece. Quem está preocupado é você, então você tem que fazer esse tipo de análise. E depois de uma aula dessas, que eu estou quase sem voz, que a bateria da câmera está quase acabando, que tem muita gente que te cobraria para poder te passar esse tipo de informação, a única coisa que eu queria te pedir é para você se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo. Pode ser assim? Só isso que eu te peço. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.